tudo bem? Sou a professora Camila e na história de hoje vamos estudar as teorias da sociologia contemporânea. Vamos lá? Abordaremos as 4 teorias fundamentais da sociologia e as análises científicas dos principais problemas da atualidade. Entre as 4 correntes teóricas, enfocaremos primeiro as teorias funcionalistas e as teorias de conflito. As teorias funcionalistas baseiam-se em sistemas complexos, que são interdependentes e funcionais. As raízes do funcionalismo são os 2 pensadores, o inglês Herbert Spencer e o francês Émile Durkheim. E de forma enfática, 2 sociólogos americanos contribuíram para o funcionalismo, tal como Parsons e Robert Merton. Para Parsons, a ordem das sociedades complexas depende de como as instituições, escola, família, igreja e seus subsistemas relacionam-se entre si e contribuem para a manutenção social por meio da socialização dos indivíduos. Parsons compara o sistema social a um corpo biológico que procura a estabilidade e harmonia entre todos os órgãos para obter saúde e qualidade de vida. Para isso, justifica o uso dos mecanismos de controle social, como a moral, a ética, o sistema jurídico e penal, para evitar o desequilíbrio social. Daí a importância da família e as outras instituições responsáveis pela educação do indivíduo e o controle social. Robert Merton, defensor da ideia de que a ação social é realizada pelo indivíduo, cabendo à sociedade julgá-la de acordo com seus próprios valores e princípios. Para ele, os ethos são os valores que o indivíduo precisa seguir para que suas ações sejam aceitas pela sociedade. Ele enfatiza que existe uma relação entre estrutura social e comportamentos esperados, e ele entende de que a sociedade necessita dos aspectos funcionais para adquirir o progresso esperado. Os ethos partem de 4 princípios: universalismo, os trabalhos científicos devem ser padrões universais de avaliações. O comunalismo, o conhecimento de um trabalho científico deve ser patrimônio comum da humanidade. O desinteresse, o objetivo do cientista deve ser a ampliação do conhecimento humano e não seus próprios interesses. O ceticismo organizado, que o cientista deve despir de qualquer forma de preconceito sem conclusões precipitadas e pessoais. As teorias de conflito surgiram com o propósito de evidenciar as desigualdades sociais. São ligadas às tendências marxistas, feminismos, greves, lutas em prol da igualdade social. Louis Althusser acreditava que os desejos são modulados pela sociedade, que se solidifica uma estrutura ideológica e influencia os indivíduos a serem aquilo que o poder instituído almeja que sejam. Segundo ele, a ideologia instituída pode agir por meio da força brutal, da exclusão e da agressão. As teorias de conflito procuram estabelecer a libertação dos grilhões que cercam o cidadão, por meio de conceitos que defendem ideologicamente a igualdade social. Charles Tilly influenciou os estudos que se referem aos movimentos sociais. Ele teorizou a respeito da política contenciosa, cujo pressuposto básico é a associação entre pesquisa histórica e pesquisas quantitativas, relacionadas a estudos de caso. Para ele, as greves e revoluções têm características distintas e fazem parte da história política, ou seja, não estão à margem do processo político de um determinado grupo. E assim terminamos mais uma história de hoje. Espero ter contribuído para os seus estudos. Até a próxima aula!